Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do nosso grupo de membros ou Apoie-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando o Seja Membro ou Apoie-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 81, depois da Batalha Feroz. Iniciamos vendo nosso pequeno Percival bem feliz, pulando em cima de uma das camas de um dos quartos do castelo, e ao mesmo tempo dizendo que aquela cama era bem fofinha. E Nassens, Donnie e Annie também estavam ali com ele, todos já com roupa de dormir. E foi dito para eles que naquela noite eles poderiam usar qualquer um dos quartos de hóspedes do castelo. E eles estavam bem contentes com isso. Afinal, eles finalmente iriam poder descansar, e aquele quarto era bem aconchegante e bonito. No entanto, a Annie avisa a todos que ela escolheu aquele quarto primeiro, e pede para Percival sair daquela cama imediatamente. Porém, o garoto está se divertindo tanto que nem dá muita bola, e muda de assunto, dizendo que ele ouviu falar que tem uma casa de banho bem no porão do castelo, e que eles deveriam ir todos juntos. Mas bem brava, Annie grita dizendo que isso não vai rolar. Mas Percival segue dizendo que além disso eles também irão ganhar roupas novas, já que as deles ficaram bem rasgadas. No entanto, Annie continua gritando, dizendo que ela já entendeu, mas que ele tem que sair da sua cama agora. Só que Donnie e Nassens não entendem porque ela está tão brava assim, e perguntam a ela o que aconteceu. Mas a garota, com uma cara emburrada, responde que não é nada. Mas logo ela confessa. A garota explica que os Cavaleiros Sagrados arriscaram as suas vidas para proteger a cidade, mas que o povo daquele reino dizendo aquelas coisas, me leve para Camelot, eu quero ir para Camelot também. Por mais que ela não saiba como Camelot realmente é, dizer tudo isso, na sua opinião, foi extremamente egoísta e deprimente. No entanto, Donnie diz que, independente disso, continua sendo o dever de um cavaleiro sagrado proteger o seu povo, mesmo que as pessoas que eles protegem apontem para eles seus dedos e lhes atirem pedras. Mas, repentinamente, Annie dá uma voadora em Donnie, gritando com o rapaz para ele não se achar demais. Mas Donnie só responde que isso era algo que seu tio sempre dizia. E o Percival conta que consegue entender o que aquelas pessoas estavam sentindo. E quando questionado por Annie sobre o que ele quer dizer com isso, o garoto então responde: eu não sei se Camelot que o rei Arthur nos mostrou era real ou uma ilusão, mas eu tenho certeza que vi meu vovô. E após ouvir isso, todos ficam sem reação, sem saber o que dizer. E Percival segue desta vez questionando: afinal, o que seria o Reino Eterno? E o Rei Arthur, ainda não sabemos quase nada sobre ele. E além disso, eu também não consegui lutar, nem contra o Rei Arthur, nem contra Mela Galande. Eu fui o único que não ajudou em nada. E Annie, que não estava mais presente no momento que Arthur chegou,
pergunta, né, se ele realmente era um oponente tão perigoso e poderoso assim. E logo então, Donnie responde que perigoso e poderoso nem sequer começam a descrever o quão terrível ele era. Enquanto isso, Nassins se aproximava de Percival, dizendo para ele não ficar assim, pois ele lutou muito bem. Pois se não fosse pela sua magia, todos eles iriam estar muito mais machucados agora. Mas o garoto começa a saltitar freneticamente e insiste em dizer que todos eram muito fortes, exceto ele. Pois tinha Gawain, tinha o Tristan e também o Meliodas e o Lancelot, que eram ainda muito mais fortes. E o Donnie concorda e confessa que foi tão espantoso que ele acabou se mijando, mas que foi só um pouquinho. E Anne ali, né, no meio começa a se questionar, mas que tipo de conversa estúpida é essa? Porém, logo ela percebe algo, e aos berros ela pergunta a Percival: como assim? Você acabou de falar Meliodas? E quando Percival confirma que sim, Anne então pega o garoto pela gola da roupa e começa a falar bem alto: Meliodas? Você se refere a Meliodas, o rei de Leones, o capitão dos 7 pecados capitais? Isso é sério? Vocês realmente conheceram ele? Mas Nassins, pedindo calma, conta que tudo que eles viram foi um garoto muito menor do que o príncipe Tristan. Mas Anne, pensativa, questiona se por acaso ele não se chamou de rei. E Nassins conta, né, que realmente ele foi chamado de Sua Majestade e assim por diante. Então Anne acredita que não teria como ele ser apenas uma criança e começa a questionar se essa pessoa não estava tentando enganá-los, se passando por uma criança. E pensativos, eles se perguntam se isso seria possível. Donnie então segue dizendo, né, que de toda forma amanhã eles irão descobrir e que agora seria melhor eles irem para a casa de banho. Mas Anne já pisa no freio dizendo, né, que primeiro é as damas. E o Percival, por sua vez, chama o Nassins para ir junto com ele. Mas o garoto responde que é melhor ele ir sozinho. E a conversa deles segue noite afora. Afinal, eles tinham muito o que conversar sobre tudo o que aconteceu. E do lado de fora do castelo, de volta ao local onde aconteceu aquela imensa batalha, podemos ver Lancelot ao lado de Tétis, que enquanto desce para aquela imensa cratera diz: então os sacrifícios desta vez foram 2 cavaleiros sagrados, 3 gigantes, 7 fadas e 1 prisioneiro de guerra. Bem, de toda forma, nós fomos capazes de impedir que mais mortes acontecessem, mesmo lutando contra 2 dos 10 mandamentos e o rei Arthur. E a garota para em frente do que restou de Melegaland, e olhando para seu corpo, ela chama pelos nomes de Galland e Meláscula. E confessa que nunca imaginou que o caos iria plantar falsas memórias e os manipular para que sofressem novamente uma outra derrota. E Tétis aparentemente parece estar comovida por tudo ter acabado assim. Porém, lá de cima, Lancelot questiona se por acaso ela está rezando pelas almas daqueles que ceifaram a vida de 13 inocentes. E termina dizendo: você realmente é muito esquisita, mestra Tétis. Mas a maga responde que não está rezando, que apenas sente pena deles, e corrige dizendo que não são 13 inocentes, e sim 12. E além disso, ela comenta que Lancelot fez uma grande apresentação contra o rei Arthur, e que com suas habilidades deveria ser bastante fácil proteger um prisioneiro e derrotar um assassino. No entanto, o resultado foi: o assassino conseguiu matar o prisioneiro e também conseguiu fugir. Isso é desapontador, dizia Tétis. Mas Lancelot se defende. O rapaz diz que isso aconteceu porque ele decidiu não tirar a restrição mágica que ela colocou sobre ele.
portanto, ele não teve escolha. No entanto, aparentemente esse não era o verdadeiro problema. A maga pergunta se ele tem noção do tamanho da desvantagem que eles irão ter agora depois de perder aquele prisioneiro, que eles se esforçaram tanto para capturar. Mas Lancelot responde que sabe sim, mas Tétis retruca dizendo que definitivamente ele não sabe, pois eles acabaram de perder o único ponto de apoio que eles tinham para entrar em Camelot. No entanto, desviando seu olhar, Lancelot pede para ela não agir como se soubesse o que ele sente, e finaliza chamando ela de bruxa velha. Mas ela apenas sorri e diz que ela também tem 16 anos igual a ele, e que no fim é ele que não sabe como ela se sente, porque ler mentes e compreender sentimentos são duas coisas completamente diferentes. E ela termina lhe dando um conselho: tente refrescar a cabeça com um pouco da brisa noturna. E assim que ela bate seu cajado no chão, ela simplesmente desaparece. Mas não antes de chamar o Lancelot de moleque, deixando o rapaz ali bem puto. Mas ele parece seguir seu último conselho de sentir a brisa noturna. E ao olhar para a lua, ele se recorda dos pensamentos que ele conseguiu ver da Jericó. Eu estou apaixonada por você, Lancelot. Eu tenho medo de pensar que um dia os meus sentimentos possam ser vistos por você. E assim eu já não possa mais ficar ao seu lado. E falando consigo mesmo, Lancelot se pergunta: o que eu deveria ter feito quando me disse isso? Pois para mim, você sempre foi minha irmã mais velha e também minha mestra. E ao fechar os olhos, ele segue dizendo: e além disso, amor e romance são coisas que eu ainda não faço. Mas antes de completar seu pensamento, uma figura surge em sua mente. Aquela era Guinevere, que com uma expressão feliz dizia: eu sou seu grande amor. Por um momento, Lancelot abre os olhos, demonstrando uma certa surpresa por pensar logo naquela garota. Mas ele logo também sorri, dizendo que aquela criança era muito estranha, principalmente por tudo que ela falou. Eu sei de tudo isso porque eu vi muitas histórias diretamente de você. A forma que seu pai fala, o que você e sua mestra fizeram no lago e muito mais. Eu te vejo mais tarde, meu querido e amado Lancelot. E Lancelot se pergunta se ele irá vê-la novamente talvez amanhã, e se ela irá estar lhe esperando no mesmo lugar. Então mudamos novamente de cenário para mais próximo do castelo, onde Tristan está freneticamente treinando. O rapaz faz vários movimentos rápidos com suas espadas, movimentos que cortam e movimentam o ar. E de longe, Jade e Xion estavam observando o príncipe. Para Xion, aquela obstinação era incrível, mas para Jade, esse era um hábito ruim dele, pois ele deveria ter mais calma e pegar mais leve, pelo menos naquele dia que foi tão exaustivo. Mas Xion apenas responde: olha só quem fala. Já bem bravo, Jade esbraveja, dizendo que ele estava falando bem sério. Mas o rapaz admite, se ele não tivesse ocupado carregando a senhorita Gilla, ele também iria estar lá para vê-lo, pois ele queria muito ter visto aquela luta, ver o Lancelot lutando, pois o que ele soube é que seu estilo de luta é impressionante. Mas como sempre, Xion defende Tristan, dizendo que ele é 2 vezes mais incrível. Mas o Tristan mesmo estava focado em outra coisa, nas palavras do seu pai. O rapaz fica relembrando de tudo que ele fez e disse, como perguntar se ele estava ferido, não permitir mais que ele lutasse, lhe tratando sempre como se ele fosse ainda uma criança. Porém, com o Lancelot era totalmente diferente, pois seu pai confiou plenamente nele no momento que ele decidiu lutar.
E para Tristan, isso era frustrante e um dos principais motivos dele querer ficar mais forte, pois ele também queria ser reconhecido pelo seu pai. Já em outro quarto do castelo estava Gawain. A garota estava tremendo, pois na sua cabeça ecoava apenas as palavras do seu tio Arthur. Gawain, você foi uma menina má. Fugir assim, dessa forma, você sabe o quão preocupado está meu irmão? E embaixo daquele lençol, ela chamava pelos seus avós, pedindo para que eles lhe abraçassem bem forte. E agora, em outro lugar, podemos ver o Lancelot batendo em uma das portas de um dos quartos do castelo. E o rapaz, em voz alta, pergunta se Percival e todos os outros estavam naquele quarto. E ele segue falando: eu sei que é super tarde, mas querem dar uma volta para comer alguma coisa, todos nós, os 5? Pois há um restaurante muito bom na cidade que fica aberto até tarde. Mas como ninguém responde, ele então decide entrar. Mas ele percebe logo que não iria ser possível. E com uma expressão feliz, ele apenas diz: acho que vou tentar outra vez amanhã, pois por hoje tenho uma boa noite. Depois de um longo dia e de uma batalha feroz, eles finalmente conseguem descansar. Um merecido descanso para aqueles que lutaram bravamente e que terão pela frente desafios ainda maiores. Continua no próximo capítulo, intitulado Cada um com seus conflitos. E é assim que nós fechamos a primeira temporada dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E a gente irá conversar bastante sobre este capítulo no nosso próximo vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Nicolas, Eduardo e Igor, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram deles vai estar na tela para vocês. E ao Ítalo e Igor, que fizeram essas lindas animações. E que também tem um canal sensacional, onde ele publica várias outras animações. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. Espero, claro, vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!